Muito boa tarde a todos. Hoje, dia 21/5/2022, iniciamos hoje mais um estudo da Revista Espírita. Estamos estudando o ano de 1860 da Revista Espírita e estamos no estudo de número 48. Os demais estudos deste ano de 1860 e também dos anos anteriores, 1859 1860, estão disponíveis no nosso canal do YouTube. Para acessar, entre em nosso site www.obreirosdosenhor.org.br e lá terão acesso a esse nosso canal do YouTube, como também a outros estudos e outros trabalhos da casa. É um site confiável, com ensinamentos sobre a doutrina espírita, lógico, baseado aí nos ensinamentos da codificação de Kardec. Então, no estudo de número 48, nós vamos iniciar o mês de outubro da revista de 1860, e um pouquinho diferente do que Kardec fazia antigamente, nos meses anteriores, como nós vimos, ele começava com a ata, que falava dos trabalhos, né, dos estudos que correram naquele mês, e esse mês de outubro ele começa um pouquinho diferente, ele já começa já com uma correspondência ali. Então, nós não vamos ter aquelas notícias que a gente tinha, né, das atas, que eram curtinhas, às vezes nós lembrávamos que estudamos na revista, outras eles não mencionavam se iria para a revista ou não, então por algum motivo nesse mês Kardec não colocou essa ata. Então nós vamos iniciar o mês de outubro, ainda lembrando daquele aviso, qual a gente mostrou também no mês de setembro, que a residência e os escritórios da revista mudaram para a Rua Santene, número 59, e a gente mostrou fotos da época, mostramos também ali no Google Maps como está esse endereço atualmente. E o tema propriamente dito agora de outubro é Respostas do Senhor Allan Kardec à Gazette de Lyon. Sônia, você quer começar essa primeira parte para nós, por gentileza? Posso começar sim. Então, Kardec diz, sob o título de Uma Sessão Espírita, a Gazette de Lyon, em seu número 2 de agosto de 1860, publicou o artigo seguinte, ao qual o Sr. Allan Kardec, durante sua visita a Lyon, deu a resposta que vai mais adiante, embora aquele jornal ainda não se tenha dignado a reproduzir. Então, aqui começa o que diz no jornal. São chamados de espíritas certos alucinados, que, não obstante haverem rompido com todas as crenças religiosas de seu tempo e de seu país, pretendem entrar em relação com os espíritos. Concebido das mesas girantes, o espiritismo não passa de uma das 1000 formas desse estado patológico em que pode cair o cérebro humano, quando se deixa levar por essas 1001 aberrações de que a antiguidade, a Idade Média e os tempos atuais não deixaram de dar muitos exemplos. Já começa bem provocando, né? Então, ele é um texto um pouco, bem truculento. Então, ele é um texto longo, não sei se a gente consegue chegar na parte das respostas de Kardec, mas vale a pena ir acompanhar essa história. Isso aí. Então, o jornal continua. Condenadas prudentemente pela Igreja Católica, todas essas pesquisas misteriosas que escapam ao domínio dos fatos positivos não têm outro resultado senão produzir a loucura nos que delas se ocupam, supondo que esse estado de loucura já não tenha passado ao estado crônico no cérebro dos adeptos, o que está longe de ser demonstrado. Os espíritas têm um jornal em Paris e basta ler algumas passagens para nos certificarmos de que em nada exageramos. A inépcia das perguntas dirigidas aos espíritos evocados só é comparável à estupidez de suas respostas, e com razão é permitido dizer-lhes que não vale a pena voltar do outro mundo para falar tantas tolices. Meu Deus, olha só que coisa, né? O escritor estava afiado com a pena dele naquela época, né? Mas você veja que essas coisas sempre houve, né? Assim, ataques, né? A alguém que traz alguma coisa diferente, né? Do que a maioria
acha que deve ser, né, as ideias, né? Qualquer ideia diferente, que distante daquela que é aceita como verdade, daí, né, o pessoal acha que pode atacar dessa forma, né? E aí vem também, né, Sônia, para reforçar aquilo que a gente já vem debatendo desde há muito tempo, a questão de você pegar a partir de uma fonte só e julgar aquilo como verdadeiro. Então, Gazette de Lyon, né, Lyon lá, uma cidade muito conhecida, então a Gazeta de Lyon poderia ser algo tipo a Gazeta do Povo, né, vamos imaginar assim, né, um jornal conhecido, e a pessoa colocar todas as fichas em acreditar nisso. Então, quem só tem essa fonte de informação vai começar a acreditar que isso é verdade. Por isso, a importância de abrir um leque de estudo para outros lados, para fazer um sopesar ali para ver qual está certo, senão você acaba entrando num erro terrível. Exatamente. Aí o jornal continua. Enfim, essa nova loucura, copiada dos antigos, acaba de abater-se sobre nossa cidade. Lyon possui espíritas e é em casa de simples tecelões que os espíritos se dignam manifestar-se. O antro de Trofônios, e daí o Kardec vai explicar mais adiante lá o que é quando ele responder, está situado, de acordo com o que dizem, numa oficina. O sumo sacerdote do lugar é um tecelão de seda e sua esposa é a Sibila. É a Sibila para dizer, era uma médium, né? Mas ele chama de Sibila, que era lá do tempo dos romanos, lá, dos gregos, né? Era denominado aquelas pessoas que davam profecias, né? Eu acho que até teve também um estudo sobre Sibila na revista, não lembro agora de que ano, mas foi bem interessante também o estudo que a gente falou sobre isso. Isso mesmo. E as pessoas iam consultar, né, a Sibila, e ela acabava recebendo dos espíritos algumas informações, né? Então, continuando, os adeptos são, em geral, operários, pois ali não são recebidos facilmente os que, pelo seu exterior, possam denunciar muita inteligência. Já está bem errado aqui, né? Totalmente errado, né? Totalmente errado, né? Porque Kardec tinha ali em seu escola ali dos participantes ali da sociedade, capitão, pessoal da delegado, médicos, né? É verdade que esse que está escrevendo, ele foi ver uma reunião lá em Lyon, né? Talvez lá houvesse mais pessoas ligadas a se fossem mais operários, tal, mas sempre havia pessoas mais, assim, classe média, intelectuais, sempre havia, né? E fazendo dois parênteses aqui, então, esse escritor aqui, vai colocar o nome de CM só no final, né? A gente não sei se ele fala o nome, mas é CM que escreveu esse artigo. Ele incorre no mesmo erro do estudo do passado, né? Que a gente viu, ele foi em uma sessão e aí escreveu um tratado como se tivesse conhecimento, né? Então, já decorre daí o erro. Mas um parênteses que é importante a gente abrir, né? Que naquela época, Kardec tinha muitas pessoas de poder aquisitivo assim mais elevado e tal, e aí também foi julgado por isso de que espiritismo, né, era para elite e tudo mais, né? Então, para ver que tinha também os mais pobres que participavam, né? Então não era uma coisa elitizada que só os ricos poderiam participar, né? Pois é, e você vê que, na verdade, as pessoas pegam um detalhe para fazer essa crítica contundente, assim, né? Uma outra situação, eles pegam o oposto, né? Como você disse. Esse está criticando que era só para pessoas que tinham pouca inteligência. E outros já acabavam dizendo o oposto, né? Que era para as pessoas elitizadas e tal, né? Então, quando querem criticar, arranjam qualquer motivo, né? E o perigo disso aí, que a gente percebe aí, naquela época, e até hoje acontece assim, que daí as pessoas, por exemplo, que nem o Lero falou, que só fica numa fonte, que naquela época também não era tanta fonte assim, né? Porque hoje existe as mídias aí, de WhatsApp para todo lugar que a pessoa pode buscar. Mas naquela época eram esses jornais, né? Era local, sei lá, talvez regional ali, estadual, mas era coisa tudo bem difícil. Aí a pessoa lê um artigo desse e ela não vai nem querer buscar o espiritismo, né? Porque daí ela já cria já uma antipatia, né? Falando, eu não vou lá porque está falando isso, porque isso aí
a crítica, né? Que se algum do familiar dele está indo lá, ele já começa a criar toda essa polêmica, né? Olha o perigo que são esses tipos de publicações, né? E hoje em dia está bem assim também, né? Que as pessoas às vezes focam numa linha só de uma fonte de pegar as informações, e aí tudo que vem do outro lado não vai nem buscar para aprofundar, né? Para saber do que vem, né? E sem contar que por interesses outros, né, até financeiros e tal, às vezes esses grandes jornais, eles se unem, né, no mesmo objetivo, porque, principalmente agora, né, que muitos perderam leitores, né, então tudo que vier das redes sociais que é gratuita, eles vão dizer que aquilo tudo é falso, né? Mas isso não é de hoje, desde a antiguidade, desde a época que começou a sair a imprensa, Sim, os jornais têm fins comerciais e eram bancados pelos grandes, aqueles dinheiro, né? Empresários, vamos sim, dizer, todos para ter uma, assim, para ter uma imprensa, né? né, que patrocinavam eles, que pagavam, né? Então sempre foi, isso aí é indiscutível, né? Então, e o do Kardec era um jornal, vamos dizer assim, praticamente grátis, bem baratinho, né? Vamos dizer, com custo, sem nenhum interesse em tudo isso, idôneo. Então ele não tinha essa penetração que tinha esses. Exatamente, é como se o dele fosse uma rede social de agora, né? Simplesinha, né? Então. Então, continuando. Os espíritos só se dignam manifestar-se aos simples. Provavelmente foi isso que nos valeu para sermos admitidos naquele lugar. Convidado a assistir a uma das reuniões hebdomadárias dos espíritas leoneses, hebdomadária é semanal, né? Semanal, isso. Entramos numa oficina onde se achavam 4 teares, um dos quais parado. Ali, entre as 4 forcas dessas máquinas, a Sibila sentou-se à frente de uma mesa quadrada, sobre a qual havia um caderno, e ao lado uma pena de ganso. Notai bem que dissemos uma pena de ganso, e não uma pena metálica, pois os espíritos têm horror aos metais. Olha só, ele já inventou essa. Sei Certo? de onde tirou. Não sei de onde tirou, certo? Pegou ali as histórias de que as balas de prata matavam os lobisomens, né? E juntou. Pode ser. Tira umas coisas assim malucas, né? 20 a 25 pessoas de ambos os sexos, inclusive este vosso servo, formavam um círculo em torno da mesa. Depois de um pequeno speech, que significa discurso, uma fala introdutória, né, do sumo sacerdote, ele chama de sumo sacerdote, sobre a natureza dos espíritos, tudo num estilo que deveria encantar os espíritos devido à sua simplicidade, começaram as perguntas. Ele notou que, provavelmente, ele fez a comparação com um sacerdote da Igreja Católica, outros que falavam de uma forma mais pomposa, né? E ali ele está dizendo que era de uma forma mais simples, né? Que para encantar os espíritos, tudo no estilo que deveria encantar os espíritos devido à sua simplicidade. Então, é porque os espíritas falam de forma simples, para que todos entendam mesmo, né? E ele notou a diferença, né? É uma questão que também a gente tem que abrir, né, Sônia? Hoje a gente tem, agradece, né, por toda a codificação, e até esse tempo atrás eu estava, não sei se foi o Haroldo que comentou, não foi o Haroldo, foi um padre, eu estava passando canais e tal, e eles comentando sobre a Bíblia e tal, que existem muitas críticas, né, sobre o catolicismo, por ter escondido livros que eles deixaram tidos como apócrifos, e às vezes tem muita informação, enfim, né, tem muitas críticas sobre isso. Mas aí o padre, acho, comentou, falou assim, mas se não fosse todos os esforços de 600 anos da Igreja Católica para codificar isso numa Bíblia, num único livro, nenhuma das religiões teria uma Bíblia para ler, né? Então, teve os esforços, então a gente tem que reconhecer que teve os esforços. Então, nós reconhecemos também que hoje nós pegamos os esforços de Kardec de fazer essa codificação e temos ali meio que tudo mastigado. Agora, naquela época, Kardec ele incentivava, né, as pessoas a fazer suas reuniões em casas e tal, e com poucas pessoas. Então, eu também imagino
que muitas dessas reuniões elas não iam para um lado bem correto de espíritos, né, ali da comunicação, não levavam bem à risca o que Kardec orientava, mesmo porque não tinha também todas as informações necessárias. Então, qualquer espírito poderia se apresentar lá e conduzir de uma forma errada também as reuniões, e as pessoas, os médicos que estavam lá, poderiam cair nesse erro. É, É que no início, o objetivo dessas reuniões era demonstrar o mundo espiritual, que existia o mundo espiritual, entendeu? Aí para ficar bem claro, dizer que, olha, não é nada da nossa cabeça aqui, não é criado, não é nenhum. Existe o mundo espiritual. Concordo com você, Lela, que poderia acontecer isso. Mas por isso que depois Kardec foi colocando, foi codificando e organizando isso, para chegar em toda essa, vamos dizer assim, essa linha doutrinária que existe hoje, que é do livro dos médios, tudo. Mas no começo o objetivo era isso, é comprovar. Olha, tem algo a mais, não é só que a Igreja Católica fala que você vai para o inferno, purgatório, que os espíritos desaparecem. Existe o mundo espiritual. Então, eu acredito que no começo esse era o principal objetivo mesmo. e até Demonstrar. porque o Kardec se dispunha a analisar, né, diversas comunicações que chegavam do mundo todo para ele, né? Então, principalmente da Europa, claro, né? E então, se houvesse alguma, se eles recebessem uma mensagem e alguns achassem que estava estranho, eles mandavam para o Kardec, né? Ou achavam muito linda, maravilhosa, também mandavam, né? E aí o Kardec avaliava, né? E muitas vezes ele até publicava alguma coisa e explicava que aquilo, por que aquilo não estava certo, fazia, né, uma avaliação assim bem profunda mesmo, né, do texto, né? E por isso que ele classifica a doutrina espírita como filosofia e ciência. E a ciência, o que é a ciência? A ciência vai demonstrando os fatos, é a ciência de observação. E a filosofia debate isso através do diálogo. Então, que nem que você falou, eu vi aquilo lá. Aí, que nem a Sônia falou, ele juntava tudo aquilo lá, botava no grupo e começava a analisar. Poxa, mas está aqui repetindo aqui. Esse é o princípio da filosofia, né? Você apurar a verdade através do contexto, não já pegar, que nem o autor aí, já coloca uma verdade absoluta dele sem haver uma discussão dos fatos como um todo, né? Por isso que há toda essa confusão da doutrina espírita, que foi criar esse aspecto religioso, de religião, não religioso, de religião, que daí fica aquela coisa dogmática. Tem que ser assim porque é o pastor, que o fulano, assim, quando o Kardec falou. Kardec nunca disse isso. Ele nunca fez isso, né? Então ele sempre ele abria para o debate e respondia assim. Sempre, pode ver a resposta dele, inclusive, sempre abria para que o outro pudesse responder também. Ele questionava em cima de argumentos e eu via o outro argumento, né? E abria o debate. Então, aí é que está a grande diferença da filosofia espírita e da ciência espírita, né? E tem que ser assim, eu acho, porque está havendo muitas discussões sobre essa questão do espiritismo, tem que reformar. A primeira mudança que tem que mudar é o aspecto do próprio movimento espírita, do aspecto da religião, né? Você tem que tirar esse tabu religião. Você tira isso aí já desde o começo, aí você sim, você tem a essência que é essa discussão. Não na discussão que nem o autor que chega aí já bota uma verdade, já conta tudo. Mas a discussão dos fatos, que nem o Eros falou, tá fazendo isso aí, vê o espírito. Mas será que era? Será que não era? Qual que é a vantagem disso? Aí você começa a abrir um debate. Eles faziam Uma, perguntas, perguntas e respostas desafio, e né? vai questionando para você apurar uma primeira ciência, apurava uma linha ali, uma hipótese, e depois, através da filosofia, debatendo, você chegava em alguma tese, né? Falou, olha, o que é mais provável aqui que eu vi aqui que é isso. Está faltando muito isso, né? Tá, aí era outra, Anterior. pulou a página, era anterior. Aí. Então estava ali, né? Aí começaram as perguntas. Aproxima-se um rapaz e pergunta a Sibila por que, 8 dias antes dos combates, fosse na Crimeia ou na Itália, ele sempre se via chamado a outro lugar. A inspirada, é o nome que lhe dão, tomando a pena de ganso, a movimenta sobre o papel, no qual traça sinais cabalísticos e depois pronuncia esta fórmula: Meu Deus, fazei-me a graça de nos esclarecer nesse assunto. A seguir acrescenta: leio a seguinte resposta:
é que estáis destinado a viver para instruir e esclarecer vossos irmãos. Evidentemente, é um adepto influente que querem conquistar para a causa. Além disso, foi soldado, talvez um ex-zuavo. Não vamos criar caso, prossigamos. Um outro jovem se aproxima por sua vez e pergunta se o espírito de seu pai o acompanhou e protegeu nos combates. Resposta: sim. Abordamos o jovem à parte e lhe perguntamos desde quando seu pai estava morto. Meu pai não está morto, respondeu ele. A seguir, então aí ele já quis dizer que era uma fraude, né? Mas também não significa que fosse fraude, porque mesmo o encarnado pode acompanhar nos combates, né? Se ele estiver dormindo, enfim, né? Isso a gente sabe. Eu não sei se isso aí foi uma coisa inventada também, né? Porque a gente está vendo que esse repórter está inventando uma porção de coisas, né? Ou de qualquer forma haveria essa possibilidade, né? Então vamos continuar. Lógico que aqui a gente vai meio que dar spoiler, o que eu vou falar é meio que spoiler do que nós vamos ler aqui no texto, mas é por isso que eu fiz o comentário anterior, né? Que tá, lógico, o repórter ali, a gente está notando que ele está meio que aumentando a história, mas por isso que eu penso que às vezes ele não esteja, talvez aumentando tanto quanto o espírito que talvez esteja se utilizando da médium e seja criando também alguns dogmas que a gente não concorda. Talvez essa caneta de prata ali, que ele não, de metal, que ele não aceita e queira uma de ganso, já seja também um tipo de subjugação que a pessoa, que o médium está sofrendo. Ele falou, não, tem que ser uma pena de ganso, tem que ser outra coisa. Já mostra que não é um espírito tão elevado, porque isso é um detalhe que não tem nada a ver com a comunicação, né? Então, a seguir, apresenta-se um velho e pergunta. Notai bem a sutileza da pergunta imitada de Tarquínio, o antigo. Se o que ele pensa foi o motivo pelo qual seu pai lhe deu o nome de João. Resposta: sim. Daí, tudo, não tem como comprovar nada, né? Um velho soldado do Primeiro Império pergunta em seguida se os espíritos dos soldados do Velho Império não acompanharam nossos jovens soldados à Crimeia e à Itália. Resposta: sim. Ó, vamos pegar uma coisa interessante aqui também. Nós estamos falando de 1860, né? Já passaram 2 soldados por ali, né? Então já não são pessoas também tão simples ali que nem ele está falando, né? Porque o cara que era soldado, ele também já tinha uma condição melhor nessa época ali, né? De, de conhecimento e tal, que era convocado, então já tinha um conhecimento até de viagem pelo mundo, então já não eram pessoas tão simples, só tecelãs que nem ele estava falando, né? Então já começa até a se contradizer ali também. E até hoje nós temos algumas restrições desse tipo de sessões de perguntas e respostas, porque você abre uma porta muito grande, uma facilidade muito grande para perguntas e respostas, que eu falo assim, de deixar pessoas perguntar coisas pessoais, né? Perguntas pessoais é meio complicado, porque abre brecha para qualquer outro espírito apareça ali e dê a resposta que quer, né? Nós preferimos e trabalhamos com as espontâneas, né? Vem o espírito espontaneamente e dá uma comunicação. Alguns espíritos, alguns médios mais, tipo Chico Xavier, outro que já tinha, vamos dizer assim, mais credibilidade, mais confiança, faziam isso, mas mesmo assim sempre é muito complicado, né? Porque quando você abre uma sessão e o cara vem perguntas pessoais, é difícil, né? Isso cria realmente polêmica, né? Cria problema, né? Porque não são coisas úteis, né? Exato. Que isso o Kardec deixa bem claro, né? Quando ele escreveu o livro dos médiuns, que foi no ano seguinte daí, né? 1861 ou 64, não lembro. Ele escreveu 61, se não me engano. 61, acho, né? Então, Kardec já tinha todas essas noções, né? De que era importante que fosse um assunto útil, né? Porque se for alguma coisa só, tipo curiosidade, quem vai responder são espíritos de um nível inferior, né? Eles inventam qualquer coisa mesmo. E bem inútil mesmo, né? Porque se a gente pega aqui, né? Ele imitou uma pergunta de Tarquínio, o antigo. Deve ser algum personagem aí da Roma, Grécia, lá, que é antiga, né?
que ele pergunta, o Xerxes Tarquínio perguntou para alguma sibila também da época, né, se o nome dele era algo relativo ao que ele estava pensando. O homem perguntou a mesma coisa. Se o que ele pensa foi motivo pelo qual seu nome lhe pôs o nome de João. A resposta é assim, qual a utilidade de uma pergunta dessa, né? Então, a seguir, uma pergunta supersticiosa é feita por uma senhora. Por que sexta-feira é um dia de mau agouro? Olha só. A resposta não se fez esperar e, por certo, merece que se tome cuidado, por causa de várias obscuridades históricas que ela deixa de lado. Respondeu a inspirada, porque Moisés, Salomão e Jesus Cristo morreram nesse dia. Ai, meu Deus. Um jovem operário leonês, a julgar por seu sotaque, deseja ser esclarecido sobre um fato maravilhoso. Certa noite, diz ele, minha mãe sentiu um rosto que tocava o seu. Desperta a mim e a meu pai, procuramos por toda parte e nada encontramos. De repente, porém, um de nossos teares se põe a bater. Ao nos aproximarmos, ele para. Um outro também se põe a bater na extremidade da oficina. Estávamos apavorados e tudo ficou pior quando vimos todos trabalhando ao mesmo tempo, sem que percebêssemos ninguém. É o vosso avô, respondeu a Sibila, que vem pedir preces. Ao que o rapaz respondeu com um ar que lhe devia garantir fácil acesso ao santuário. É isso mesmo, pobre velho. Tinham-lhe prometido missas que não foram celebradas. O outro operário pergunta por que, diversas vezes, o fiel de sua balança se movia sozinho. É o espírito batedor, responde a inspirada, que produziu o fenômeno. Muito bem, responde o operário. Fiz cessar o prodígio, pondo um pedaço de chumbo no prato mais leve. É muito simples, continuou a adivinha. Os espíritos têm horror ao chumbo devido à miragem. Aí é outra crendice, né? Todos querem saber o significado da palavra miragem. Aí se detém o poder da Sibila. Deus não quer explicar. Não quer explicar isso, diz ela, nem mesmo a mim. Era uma razão considerável ante a qual todos se inclinaram. Então, o sumo sacerdote, prevendo objeções interiores, tomou a palavra e disse: sobre essa questão, senhores, devemos abster-nos, porque seríamos arrastados a outras perguntas científicas que não podemos resolver. Nesse momento, as perguntas se multiplicavam e se cruzavam. Se os sinais que nos aparecem no céu desde algum tempo, os cometas, são os de que fala o Apocalipse? Resposta: sim. E em 140 anos o mundo não mais existirá. Olha, já passamos disso um bocado, né? Por que Jesus Cristo disse que sempre haveria pobres? Resposta: Jesus Cristo quis falar dos pobres de espírito. Para esses, Deus acaba de preparar um grupo especial. Tá aí, acho que uma pergunta coerente, uma resposta meio que coerente, né? Acho que de todas elas. É verdade. Não realçaremos toda a importância de semelhante resposta. Quem não compreende quão felizes serão os nossos descendentes quando não mais tiverem que temer o contato com os pobres de espírito? Quanto aos outros, a resposta da Sibila, felizmente, deixa supor que seu reinado terminou. Boa notícia para os economistas, a quem o problema do pauperismo impede de dormir. Para terminar, aproxima-se uma mulher entre 40 e 50 anos e pergunta se seu espírito já foi encarnado e quantas vezes. Como eu, ficarias muito embaraçado para responder, mas os espíritos têm resposta para tudo. Sim, responde a pena de ganso, foi 3 vezes. A primeira como filha natural de uma respeitável princesa russa. Esse respeitável, próximo da palavra precedente, me intriga. Filha natural, respeitável. Se era filha natural, que não era legítima, né? É uma filha, acho que eles usavam esse termo filha natural quando não era uma filha legítima, era filha fora do casamento, assim, né?
Então, por isso que ele faz esse comentário, ser respeitável próximo da palavra precedente me intriga. A segunda, como filha legítima, olha, de um trapeiro da Boêmia. E a terceira, ela o sabe. Esperamos baste essa mostra de uma sessão de espíritas leoneses para demonstrar que os espíritos de Lyon valem bem menos, acho, que os de Paris. Ou valem bem os de Paris, não sei o que ele quis dizer. Mas, Eu acho que ele quis fazer uma comparação, né? Tipo, assim que eu valha, né? Então, se a talvez filha vale daquela a mesma sessão, coisa. e isso vai a mesma coisa que usar de Vale a mesma Paris, não tem coisa. como. É. Mas perguntamos, não seria o caso de impedir que pobres loucos se tornassem ainda mais loucos? Outrora, a igreja era bastante poderosa para impor silêncio a semelhantes divagações. Talvez ela castigasse em demasia, é verdade, mas detinha o mal. Hoje, considerando-se que a autoridade religiosa é impotente, que o bom senso não tem bastante poder para fazer justiça a tais alucinações, não deveria outra autoridade intervir nesse caso, pondo fim a práticas cujo menor inconveniente é tornar ridículos os que delas se ocupam? Então, termina aí o artigo. Já queria acabar, né? Já queria Já, já queria aquela igreja antigamente da Inquisição mesmo, né? Valia lá e mandar todo mundo para Já que fogueira. não tem a igreja, e até porque nessa época o pessoal também não dava muito valor para a igreja mesmo, né? Então, não queriam que a igreja voltasse a ter o poder, mas queriam que alguma autoridade, É. né? Esse que é o problema. Daí é alguém que tem um cargo, né? Dentro do governo, do Estado lá, fazer esse tipo de imposição, né? Criasse uma lei, né? Falar, ó, pô, é proibido, não sei o quê. Você vê que essas ideias são antigas e vêm até hoje, né? Com E certeza. provavelmente vão continuar ainda um tempo. É isso que é que eu continue aqui lendo, Léo? Pereira, lê para nós um pouco, né, Pereira? Posso ler sim. Então vamos dar continuidade agora a essa questão que foi colocada lá em Lyon, por esse CM, né? Vamos ver agora a resposta do senhor Allan Kardec ao senhor redator da Gazeta de Lyon, da Gazette de Lyon. Senhor, enviaram-me um artigo assinado por CM, que publicaste na Gazette de Lyon, de 2 de agosto de 1860, com o título Uma Sessão Espírita. Nesse artigo, se não sou atacado, senão indiretamente, eu o sou na pessoa de todos os que partilham de minhas convicções. Isto, porém, nada representaria se vossas palavras não tendessem a falsear a opinião pública sobre o princípio e as consequências das práticas espíritas, cobrindo de ridículo e censurando os que professam, e que apontais a vindita legal. Peço-vos permissão para fazer algumas retificações a respeito, esperando de vossa imparcialidade que publiqueis minha resposta, já que julgastes por bem publicar o ataque. Aí ele tá falando pro dono, né, pro editor lá, né, porque lá foi um repórter que falou, né, que colocou O aí ele publicar. redator, É o isso, redator-chefe, né? agora ele Porque tá falando. geralmente passa pelo redator, É, né? Quando algum dos artigo, né? repórteres levam artigo, sim, o redator é responsável, né? Então ele tá falando diretamente para esse aí, né? Não penseis, Senhor, que eu tenho objetivo de vos convencer, nem de retribuir injúria por injúria. Sejam quais forem as razões que vos impeçam de partilhar de nossa maneira de ver. Não cogito em procurá-las e as respeito, se forem sinceras. Só reclamo a reciprocidade praticada entre gente que sabe conviver. Quanto aos epítetos incivis, não é de meu costume utilizá-los.
se tivesseis discutido seriamente os princípios do Espiritismo, se a eles tivesseis oposto quaisquer argumentos, bons ou maus, eu teria podido vos responder. Mas, como toda a vossa argumentação se restringe a nos qualificar de imbecis, não me cabe discutir convosco se tendes ou não razão. Limito-me, pois, a destacar aquilo que as vossas asserções têm de inexato, fora de todo o personalismo. Não sei se a justiça funcionava da época como funciona hoje, mas eu imagino o jornal tendo que dar direito de resposta e tendo que publicar no jornal, né, uma resposta dessa de Kardec, né? Até pela qualidade de escrita, né? É isso que eu ia falar, né? De escrita que ele tinha bem assim. É que, na verdade, o Kardec não entrou na justiça, ele só enviou essa carta e aí o outro ignorou, né, provavelmente. Mas ele teria que entrar na justiça, eu acredito que talvez tivesse, né, condições, mas aí já gasta dinheiro, tem que pagar advogado, uma série de coisas, né, que ele não ia querer gastar dinheiro com isso, né. E aí ele respondeu na Revista Espírita, né? Que daí também pega o nível de pessoas que as pessoas poderiam mostrar para os outros, né? Exatamente, isso aí. Não basta dizer às pessoas que não pensam como nós, que elas são imbecis. Isso está ao alcance de qualquer um. Só um detalhe, né? Vocês viram que a semana passada houve uma questão assim da justiça, né? Que exatamente com essa palavra, imbecil. Não viram isso? Não, não. Alguém disse, que eu não vou falar quem é, alguém da alta justiça falou, as redes sociais deram voz aos imbecis. Perfeito, já sei de quem está falando. Então, você imagina, né? É nosso STF, né? Bom, gente, não vamos polemizar, mas é verdade, que nem falou, infelizmente hoje está aí, está mesmo nível, pior, né, ainda, que agora a mídia é poderosa, né? É por aquilo que a gente sempre comenta, né? Porque hoje, como a gente tem mais meios de ir buscar, né, a informação, né, você para e pensa, que nem às vezes eu paro para pensar, né, onde eu morava, lá no interior, ele tinha 4 canais de televisão apenas, né? Então, desses canais, essas emissoras grandes que vocês conhecem e sabem qual que era a mais assistida. Então, dado a todos os escândalos que a gente descobriu, né, dessa mídia na atualidade, eu fico imaginando em quantos anos o povo foi enganado, né? Por quê? Porque não tinha outra fonte de informação tão acessível quanto a televisão no jornal naquela hora. Então, assistia aquilo e encarava como verdade. Concordo, assim, que também que a rede social e a inclusão digital, ele deu voz à pessoa que simplesmente se intitula doutor, vai lá e escreve, e muita gente que não vai analisar aquele conteúdo vai comer com farinha e achar que também é verdade uma coisa que é totalmente errada. Agora, você ir lá e tirar o direito da pessoa escrever porque alguém acha que ela é um imbecil também é complicado. É opinião, né? Eu posso ter minha opinião. E aí você, claro, tem aquelas pessoas que fazem até a propósito, para lardear, para criar coisas, né? Mas aí isso é até um incentivo para que as pessoas comecem a aprender a discernir, né? E pesquisar e ver se é verdade ou não. Né? Porque senão você fica muito cômodo, de uma forma passiva, só recebendo a notícia e assimilando como verdade. Eu acho que essa era agora é a era realmente cada um ficar atento, né? E aprender a discernir, né? Então, se recebeu alguma informação nova, você vai checar para ver se de que fonte veio, como a Pereira disse, se tem embasamento, troca com outras informações e até com outras pessoas, justamente porque você não quer, se você passa adiante uma coisa e depois lá dizem, veja, isso aí não é verdadeiro e mostram a realidade dos fatos, a pessoa fica com vergonha, né? Então ela começa a ficar mais esperta, velho. Não, primeiro eu vou checar, então vou eu pesquisar para ver se não estou passando uma coisa errada. E a gente notou desde o início que apareceu o WhatsApp, que foi muito mais popular, né, do que as outras, que no início as pessoas passavam muitas coisas que não eram verdadeiras. Agora as pessoas já estão mais espertas, elas já checam mais. Eu percebo, assim, conhecidos meus, até aquelas pessoas mais antigas, assim,
né, mais idosas que acreditavam em tudo, agora já estão pesquisando antes, né? A gente percebe uma mudança, e isso é um crescimento, né, para cada um, né, para as pessoas. Eu acho importante isso. Mas isso aí até tudo bem, eu acho que cresceu mesmo. Mas agora o que preocupa é aquele direito da pessoa ter opinião. Por exemplo, eu posso gostar da cor verde e o outro gostar do vermelho. Agora, só porque eu gosto de verde, eu sou ruim? Ah, sim, daí é absurdo. Entendeu? Eu gosto de amarelo, o outro gosta de azul, Sim, o outro gosta de preto. aí, Eu estou falando assim em geral, mas é tudo assim, sim, porque eu é não isso. concordo, eu não concordo, eu posso não concordar. Não quer dizer que eu estou certo, mas agora eu tenho que concordar, porque mas como eu tenho que concordar? Né? Pois é. Sim, porque aí Aí é opinião própria, é, eu posso ter minha opinião. exato. A opinião Eu, não é uma questão de eu, ser eu, eu, verdade ou mentira, né? eu posso gostar a pessoa gosta de andar com cheio de tatuagem. O problema é dela, ela gosta. Aí, não, porque peraí. E o direito que ela tem de ter a opinião dela, né, de criticar. E o outro pode criticar, fala, poxa, eu não concordo com a pessoa da tatuagem. Qual o problema? Eu apenas não estou concordando. Não estou. Não, porque isso. Virou um mimimi danado. Virou, Virou um parece, negócio assim. Se um cara. parece que É verdade. Porque aquele fulano. Não pode, que isso aí é discriminação. Como discriminação? É opinião. É um direito que cada um tem, né? Ele pode estar errado? Pode, mas ela gosta de fazer o quê? Ela tem aquela opinião dela, né? De não concordar ou não discordar. Né? E aí, esse ponto que a Sônia falou, eu acho que é importante, que realmente eu percebi isso também. Que as pessoas não estão engolindo de qualquer maneira as notícias que chegam, né? Eles estão discernindo mais, buscando mais. Até, eu vou dizer, sinceramente, até eu mesmo, né? A gente mesmo fazendo assim. Antigamente vinha textos espíritas, do movimento espírita, eu pegava e jogava para frente. Hoje não. Se eu jogo para frente, eu vou lá e vou checar na fonte. Eu já percebi erros enormes de trocar no meio, alguma coisa assim para Então, você criar. vê como isso é positivo para o crescimento de cada um. Porque se tiver Claro, alguém que sempre fica sendo o tutor e ele que vai dizer o que é verdade e o que é mentira, você fica passivo e não cresce espiritualmente, né? Nem intelectualmente, né? pois é. Bom, vamos dar continuidade aqui. Limite o meu vai para baixo, né? Não, que as vossas intenções estão endereçadas fora de todo personalismo. Tá? Não basta dizer que as pessoas não pensam como nós, que elas são imbecis. Nós já lemos, vamos repetir para dar. Isso está ao alcance de qualquer um. É necessário demonstrar-lhes que estão erradas. Essa é a grande pergunta mesmo. Mas como fazê-lo? Como entrar no cerne da questão se não se conhece a sua primeira palavra? Ora, creio que seja o caso em que vos encontrais, pois, ao contrário, teríeis empregado melhores armas que a acusação banal de estupidez. Exatamente. Eu não tinha argumento, né? Né? Aí foi já botando rótulo, né? Quando vos tiverdes dado ao estudo do Espiritismo o tempo moral necessário, e vos previno que é preciso bastante. Quando tiverdes lido tudo quanto puder fundamentar a vossa opinião, aprofundada em todas as questões, assistido como observador consciencioso e imparcial a alguns milhares de experiências, vossa crítica teria algum valor. Até lá, não passa de uma opinião pessoal, que em nada se apoia e a respeito da qual podeis, palavra por palavra, ser pilhado em flagrante delito de ignorância. Kardec era fantástico, né? O começo de vosso artigo é uma prova. Dizeis, entre aspas, aqui, são chamados de espíritas certos alucinados que romperam com todas as crenças religiosas de sua época e de seu país. Fecha aspas. Sabeis, Senhor, que esta acusação é muito grave, e tanto mais grave quanto é, ao mesmo tempo, falsa e caluniosa? O Espiritismo baseia-se
inteiramente sobre o dogma da existência da alma, sua sobrevivência ao corpo, sua individualidade após a morte, sua imortalidade, as penas e recompensas futuras. Não apenas sanciona essas verdades pela teoria, é de sua essência prová-las de maneira patente. Eis porque tanta gente que em nada acreditava foi reconduzida às ideias religiosas. Toda a sua moral se resume no desenvolvimento destas máximas do Cristo. Praticar a caridade, pagar o mal com o bem, com o próximo, perdoar aos inimigos. Numa palavra, agir como os outros, como gostaríamos que eles agissem conosco. Então, achais essas ideias tão estúpidas? Terão rompido com toda a crença religiosa, ou que se apoiam sobre as próprias bases da religião? Não, direis mais, não direis mais, mas basta ser católico para ter tais ideias. Tê-las, vá, mas praticá-las é outra coisa, ao que parece. É muito evangélico para vós, católico, insultar pessoas simples, que nunca vos fizeram mal, que não conheceis e que tiveram bastante confiança em vós para vos receber entre elas? Admitamos que estejam erradas. Será cobrindo-as de injúria e as irritando que as reconduzireis? Vosso artigo contém um erro de fato, que, mais uma vez, prova a vossa ignorância em matéria de espiritismo. Dizeis, os adeptos em geral são operários. Sabei então, senhor, para o vosso governo, que dos 5 ou 6 milhões de espíritas que existem atualmente, a quase totalidade pertence às classes mais esclarecidas da sociedade. Entre seus aderentes, conta grande número de médicos em todos os países, advogados, magistrados, homens de letras, altos funcionários, oficiais de todas as patentes, artistas, sábios, negociantes, etc. Pessoas que levianamente colocai entre os ineptos. Mas deixamos isso de lado. As palavras insulto e injúria vos parecem muito fortes. Vejamos. Pesastes bem o alcance de vossas palavras, quando depois de ter dito que os adeptos geralmente são operários, acrescentais, a propósito das reuniões leonesas, pois ali não são recebidas facilmente as que pelo seu exterior possam denunciar muita inteligência. Os espíritos só se dignam manifestar-se aos simples, provavelmente. Foi isso que nos valeu para sermos admitidos naquele lugar. Essa foi a citação, né? Então, Até aí, a citação do CM texto lá. É. Do CM. E mais adiante, essa outra frase. Depois de um pequeno speech do sumo sacerdote sobre a natureza dos espíritos, tudo no estilo que deveria encantar os espíritos devido à sua simplicidade, começaram as perguntas. Não me recordo das facécias relativas à pena de ganso.
da qual, em vossa opinião, o médio se servia, nem de outras coisas, também assaz espirituosas. Falo mais seriamente, só farei uma simples observação. Vossos olhos e ouvidos vos serviram muito mal, porquanto o médio de quem falais não se serve de pena de ganso. E tanto a forma quanto o fundo da maioria das perguntas e das respostas que referes em vosso artigo são pura invenção. Olha o que o Kardec coloca aí. Né? São, pois, pequenas calúnias, por meio das quais quiseste fazer brilhar vossa inteligência. Assim, segundo pensais, para ser admitido nessas reuniões de operários, é preciso ser operário. Isso é desprovido do bom senso. E ali só fosse introduzido porque certamente vos tomaram por um tolo. É provável. É provável. Que vos teriam fechado a porta se vos tivesse julgado como bastante espírito para inventar coisas que não existem. Kardec é fantástico, né, nesse ponto aí. É bem preparado para isso mesmo, né? Já pensaste, senhores, que não atacais apenas os espíritas, mas toda a classe operária, em particular a de Lyon? Esqueceis que são esses mesmos operários, esses tecelões, como dizeis, como com afetação, que fazem a prosperidade de vossa cidade por meio de sua indústria? Teriam sido criaturas sem valor moral os operários que produziram jacquard, né? Deve ser um tipo de uma roupa, uma coisa assim. De onde saíram, em bom número, os vossos fabricantes, adquiram sua fortuna com suor do rosto e graça à ordem e à economia? Não é insultar o trabalho, comparar seus teares às forças ignóbeis? Ridicularizai-lhes a linguagem e vos esqueceis de que o seu ofício não lhes permite fazer discursos acadêmicos. Será necessário uma fraqueza excessiva para dizer o que pensa? Vossas palavras, Senhor, não são apenas levianas. Emprego essa palavra por consideração. Elas são imprudentes. Se algum dia Deus vos reservou dias nefastos, orai a Ele, para que os tecelões de Leão não se lembrem disso. Os que são espíritas esquecerão, porque a caridade ordena. Assim fazei votos para que todos o sejam, uma vez que é no espiritismo que eles aurem os princípios de ordem social, de respeito à propriedade e do sentimento religioso. Sabeis o que fazem operários espíritas? Sabeis o que fazem os operários espíritas lioneses que tratais com tanto desprezo? Em vez de se desequilibrarem num cabaré ou de se alimentarem em doutrinas subversivas e quiméricas, nessa oficina que por irição, né, com a zombaria, comprais o antro de Tropônios. É aí que o Lelo falou queria dar resposta aqui, né? Que foi um hábil arquiteto, construtor do templo dos Delfos. A caverna onde foi sepultado era célebre pelos seus oráculos. Os que o consultavam ficavam melancólicos para toda a vida. Então vamos lá. Comparais ao antro de Tropônios, em meio a esses teares de quatro forcas,
eles pensam em Deus. Eu os vi durante minha estada aí. Conversei com eles e me convenci do seguinte: entre eles, muitos maldiziam seu trabalho penoso. Hoje, o aceitam com resignação do cristão, como uma prova. Muitos viam com ciúme e inveja a sorte dos ricos. Hoje sabe que a riqueza é uma prova ainda mais perigosa que a da miséria. E que, infeliz que sofre e não cede à tentação, é o verdadeiro eleito de Deus. Sabem que a verdadeira felicidade não está no supérfluo e que aqueles que são chamados os felizes desse mundo também padecem cruéis angústias que o ouro não acalma. Muitos se riam da prece, hoje oram, reencontraram o caminho da igreja que tinham esquecido, porque outrora não acreditava em nada, agora creem. Vários teriam sucumbido no desespero. Hoje, que conhece a sorte dos que voluntariamente abreviaram a vida, resignam-se à vontade de Deus, pois sabe que tem uma alma do que antes não estavam certos. Enfim, Então, eu vou só complementar uma coisa, reforçar uma coisa que a gente já conversou 2 vezes lá para trás, que algumas pessoas acham que espiritismo e socialismo são coisas muito parecidas, né? Mas você vê que ali mostra justamente o contrário, porque o socialismo ele faz com que as pessoas digam, olha, veja como em que situação você está, você tem que lutar para sair dessa situação. E o cristianismo é o oposto, né? E o espiritismo está dentro disso também, né? Mostra que existe um motivo para a pessoa estar nessa situação e que ela tem que se resignar no sentido de que se ela não pode sair dessa posição através do esforço próprio, né, de estudar, trabalhar e se melhorar, ela não tem que se revoltar, né? Então, na verdade, nesse sentido, é o oposto do socialismo, né? Você vê que as pessoas às vezes entram, eu acho importante a gente esclarecer, porque tem muitas pessoas que acham que andam de mãos dadas. Não, veja, o cristianismo e o espiritismo têm tudo a ver com o socialismo. É totalmente inverso o processo, porque as pessoas que estão em boas condições, elas voluntariamente, por caridade, elas ajudam aqueles que estão em más situações. Então, elas fazem o serviço social, sim, mas é voluntário. E jamais é provocado qualquer tipo de revolta daqueles que estão numa situação é, de penúria, de dificuldade, né? Porque existe todo esse embasamento filosófico por trás e a pessoa compreende que se ela está naquela situação, é porque ela pediu, é porque ela precisa aprender, de alguma forma, existe uma justiça divina nisso tudo, né? Então, até há uma parte, não lembro se é no Livro dos Espíritos, que acho que sim, quando Kardec trata da questão das igualdades, né? Desigualdade, da lei da igualdade, ele comenta que não pode haver igualdade total das pessoas, porque cada um vai estar num nível, cada um vai ter uma necessidade espiritual, né? E também a questão da inteligência, né? Então, claro que mesmo nos mundos mais felizes, e a gente tem relatos de espíritos que relataram de mundos mais evoluídos, o Mozart e outros, né? E eles comentavam que havia lá pessoas, nem todos têm todas as coisas, né? Porque é uma questão de merecimento, né? Já não precisam mais fazer trabalho árduo, que daí ficava por conta dos animais que nós vimos, né? Os animais domésticos faziam boa parte dos trabalhos árduos, mas havia aqueles que tinham mais posses, mais condições e outros menos, porque Deus dá para aquele que sabe usar melhor, né? Isso é um princípio já do estímulo que Deus faz, né, como um grande pedagogo que Deus é, né, para nós podermos evoluir, né? eu acho que é aí que está a grande análise da grande justiça divina, né? Colocar no mesmo ordem pessoas mais evoluídas, menos evoluídas, de todos os níveis, né?
Porque um se espera na outra. Claro que cabe aquele de cima ajudar o de baixo, isso é do princípio da lei, mas é se inspirando um no outro, ou, vamos dizer, buscando, né, usar a inteligência para alcançar o outro nível, né, alcançar o outro patamar, quer dizer, que todo mundo consegue. Esse que o Espírito deixa E, bem claro, desde que e, você estude e trabalhe, que é a lei do esforço. e não esperar a justiça nesse mundo, porque Claro que senão não. você diz, puxa, mas veja, aquele lá é superior e não ajuda os que estão em dificuldade, mas aí é um problema que ele vai ter que estar com a lei divina depois, na continuação, né? E volta aquilo, porque fala assim, poxa, na hora, você quer evoluir, você tem que estudar, você tem que aprender, você tem que trabalhar, você tem que dedicar mais tempo, né? E se espelhando nisso, né? Então, acho que aí que vai voltar naquele conceito que nós falamos no começo, né? De você também querer nivelar para o nível que todo mundo tem que pensar igual aqui em cima, que eu e os outros podem pensar diferente. Eles podem estar em níveis diferentes, vão pensar diferentes, para eles vão ter verdades diferentes um pouco, cabe aos outros instruir eles para eles evoluírem, né? Não castar, né? Não inibir que a pessoa suba, né? Dar condições para que eles subam também. Sim, e aqueles que não fazem dessa forma, eles vão colher as consequências, nem sempre nessa Sim. vida, né? Pode ser em outras vidas, vão colher consequências, vão renascer aí em situações aí também de dificuldades para que eles sintam e aprendam a lição, né? E compreendam que você não pode humilhar o outro, enfim, né? Então, é através da reencarnação que Deus vai ensinando, né? Seus filhos. Com certeza. E misturando, né? Junto, né? Para que todo mundo tenha a oportunidade de misturando o mal com os pessoas mais evoluídas, que é ali que você consegue perceber, né? Sentir, perceber, poxa, como temos que melhorar, né? Pois é, como nós ainda estamos no início da evolução, a gente ainda tem que conviver com o mal, né? A hora que a gente aprender tudo isso, a gente pode ir para mundos em que não exista mais tanto mal, né? Gente, acho que o nosso horário está. Deu. Deus. Fica a conclusão dessa resposta de Kardec para o próximo sábado. Bacana, né, gente? Olha aí, pessoal. Não percam próxima semana essa conclusão dessa resposta, né, grandiosa resposta de Kardec. Bom, pessoal, então, como sempre, nos colocamos aqui falando, aqui nós estamos apenas estudando a doutrina espírita, essa filosofia, essa ciência, e estamos colocando, assim, alguns dos nossos pensamentos, algumas verdades que nós concluímos, e sempre estamos colocando à disposição de outras pessoas que queiram, que nem disse Kardec, participar junto conosco. Podemos estar errados, então que traga argumentos que possam ser discutidos, que possam ser analisados, e para que possamos chegar em conclusões diferentes. A única coisa que eu já uma frase que eu ouvi que eu gosto de interpretar isso, a única coisa que eu tenho é o meu direito de mudar de opinião. Posso mudar de opinião sem problema nenhum, se eu chegar na conclusão que a minha opinião anterior era errada. Então, estamos todos abertos a isso, né? E é assim que a doutrina espírita nos ensina. Então, vamos agora agradecendo a Deus por essas oportunidades que nos concede, por essas experiências reencarnatórias. Estamos tendo um contato com essa doutrina que nos mostra o mundo espiritual, que nos fortalece, que nos tira o véu do Evangelho, de maneira que possamos compreender mais claramente o cristianismo na sua essência. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus, mestre querido, pelo Evangelho, que é o caminho, que é a rota segura para seguir. E também saudamos e agradecemos a presença desses amigos espirituais aqueles que nos orientam, nos intuem nesses dias de trabalho, e aqueles também que aqui se aproximam para adquirir conhecimento dessa doutrina tão reveladora. E assim, pedimos a Jesus, a Deus, que fluidos de harmonia e equilíbrio possam alcançar a todos aqueles
que estão agora padecendo de infortúnios, sejam eles morais, físicos, que os nossos pensamentos, nossas energias possam ser utilizadas e alcançar esses irmãos. E assim, com muita gratidão, nos despedimos desse trabalho de hoje, ciente para que possamos estar aqui, se Deus assim o quiser, na próxima semana para mais um estudo. Que assim seja.